uma guerra entre países, onde um país atacaria o outro. Por exemplo, eu acho que foi da Ucrânia, que eles receberam um bombardeio onde? Não, parte eu acho que foi de telecomunicação. Cara, os caras foram aonde machucava e deixaram os caras incomunicáveis. Então, cara, como é que eu vou parar os caras de monitorar a gente aqui? Eu vou parar a comunicação dos caras. Então, assim, normalmente é nesse ponto, né? Olha só, a gente tem aqui vários tipos de aspectos diferentes, né, para o mesmo tipo de problema. E aí a pergunta até que eu acho que a gente poderia colocar aqui para entender melhor esse aspecto de atacar a infraestrutura, ter um problema ali, governo, militar, empresas, etc. Quando a gente olha para todo esse cenário, a gente vê que tem ferramentas que podem ajudar a se defender e etc. A pergunta que eu queria trazer para vocês como até uma reflexão: quando a gente fala de ransomware, a gente está falando de um tipo específico de malware, né? Que é esse que faz o resgate, que está lá no final da cadeia de ataque, etc. A gente falou até de você fazer arroz com feijão para se prevenir. Mas mesmo eu fazendo tudo isso, se eu tiver um incidente com esse tipo de problema, né? O que eu devo, sei lá, como eu me preparo para os próximos incidentes, né? Porque eu acho que uma parte é você aprender com o que aconteceu, com o que você teve. E a outra parte é você tentar se prevenir. Como é que vocês olham, por exemplo, né, que a gente já teve no mercado? Quando você fala assim, teve uma empresa A ou B, ou um governo A e B, que sofreu um ataque de ransomware. O que vocês imaginam ali que é feito, né, para que nos próximos anos isso não aconteça? O que a gente poderia tirar de experiência disso? Eu acho que é dolorido quando você fala de ransomware, né? Porque, assim, quando sai uma notícia, acabou, né? Meio que mancha a reputação, talvez, da empresa e tudo mais. Eu acho que esse é talvez o ponto mais dolorido do ransomware, né? Sim. Quando sai uma matéria, você fala empresa X, aí você fala, putz, aquela empresa grande, com um monte de dinheiro e tudo. Não existe uma força ali por trás de querer divulgar isso. Exatamente, né? Para poder queimar a imagem da empresa. Aí você fala assim, cara, que desserviço. Tipo assim, o que tá ajudando? Entendeu? Nada. Então, acho que além dessa questão, né, da parte de ransomware, acho que é importante você, né, ter todo um trabalho em volta disso, né, do próprio ransomware, para você evitar, né, que, enfim. Existem muitos casos não divulgados? Você acha que isso é ou é lenda urbana isso? Eu acho que existe. O Josiel deu uma risada ali, acho que meio maléfica, né? Olha só. Eu fiz ali, isso não aí. Divulguei. Tem, cara, tem, mas eu acho que assim, tem muito também, igual eu falei, muito de serviço. Igual, por exemplo, esses dias eu tava no LinkedIn, aí eu vi um post de um figurão aí, ele bem assim, não, a polícia do estado XYZ teve os dados vazados, blá, 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 blá. Aí eu olhei assim e falei, aqui tá o link do vazamento. Aí ele dá um contexto, não, que isso é um absurdo, não sei o que. Aí eu fiquei olhando pra cena assim e fiquei pensando, cara, ele provavelmente não conhece a infraestrutura de uma polícia militar da vida. Ele não sabe se o estado tem recurso para poder colocar a melhor ferramenta ali ou não. Então, cara, esse post tá agregando em alguma coisa à comunidade? Não, cara, não um pouco. É só um desserviço, é só uma falácia que você olha assim, cara, não tá ajudando ninguém, não tá ensinando nada a ninguém. Então, acho que um dos pontos assim, que eu vejo muito legal nos eventos hoje que a gente tem no país, eu falo da Besides Vitória, Besides São Paulo, Hack to Hack, no Byte, entre tantos outros, Hack Bahia. Cara, é justamente o quê? Trazer para a comunidade aprendizado, no sentido de, cara, temos problemas, identificamos, sei lá, fragilidades em tais sistemas, o que a gente pode fazer para melhorar? Cara, e hoje, pelo menos nesse sentido, eu vejo as comunidades, os eventos muito engajados para poder ajudar a trazer e formar bons profissionais da nossa área, né? Mas só que a gente, infelizmente, ainda tem esse tipo de profissional, que você vê que o cara vai lá e posta um negócio simplesmente para ganhar like. Ele não está contribuindo com nada, nem para a instituição que ele expôs e nem para quem está lendo aquele post ali, entendeu? Então, acho não, como se fosse um jornalista. Tá sendo só mais um propagador do problema, tipo assim, cara, você não... Escrito 10 maneiras de não acontecer isso. Exatamente. Só que a gente pode tirar dessa pergunta, né? É o aprendizado, então. Né? Como é que foi o aprendizado daquela empresa que sofreu? Você trazer esse aprendizado para você, para sua equipe, para sua empresa, para que você possa aprender com os erros dos outros, que geralmente é mais barato, né? Não sei se o Josiel pode falar até melhor. Eu não sei como, assim,
tudo bem, você vai saber um ponto ou outro, às vezes, de como que aconteceu. E aí sim você pode levar como lição para talvez proteger. Às vezes você não vai saber o grosso, né? Falar, foi essas etapas que ocorreram. Mas algumas coisinhas você já vai conseguir e, lógico, né? Isso vai servir como aprendizagem para você se proteger, né? Você fala, pô, uma grande empresa foi atacada por ransomware e aconteceu isso. Você já vai saber, pô, então tem alguma coisa correlacionada com aquela empresa, né, que aconteceu, que eu posso estar já verificando aqui no meu ambiente para tentar já começar a proteger, né? Frente, exatamente. Um passo à frente. Então, você fala, pô, talvez eu siga seja do mesmo segmento, né? Fala, pô, já tem que estar um pouquinho mais alerta para justamente já prevenir esse tipo de ataque ou, sei lá, se defender de alguma maneira, né? E aí serve as lições que você tem. Acho que todo incidente, cara, você sempre tem uma lição. Sempre. É fato. Agora a diferença é o tamanho da lição que você tem para fazer em casa. E claro, depende muito da análise. A análise faz toda a diferença. O que você tem, se o atacante for um script kid, ou seja, um cara que só pegou alguma coisa na internet, foi lá, rodou no seu... Vou rodar aqui, Pô, acontece muito. E às vezes você fala, cara, facilitou o meu trabalho. Sei o que ele fez, deixou rastro e tudo. Mas tem aqueles que já são mais profissionais, que o cara dá um jeito de apagar. O próprio meio dele atuar com o ransomware já apaga logs, ou seja, já dificulta. Então, assim, mas ainda assim, você tem como ter lição aprendida. Você fala, cara, ele chegou aqui? Chegou de alguma forma. Então, eu preciso pelo menos entender como ele chegou. E tentar ver o que eu posso melhorar. Sempre. Lições aprendidas sempre tem. Uma coisa que agora você me falou assim, me surgiu na cabeça. Quando você sofre um ataque, né? Tudo bem, o cara vai pagar, vai, né, limpar o máximo possível, mas sempre existe uma forma de achar? Cara, se o cara deixa evidência, sim. Tem alguma maneira que você fala assim, pô, o cara fez que eu não tem consigo. Quando o cara apaga a evidência. Por exemplo, o cara foi lá, sei lá, criptografou um servidor, aí quando você loga num servidor, tem um log lá que você logou de uma máquina, conta, horário e tudo. Alguns ransomwares já apagam isso. Então, por exemplo, na hora que ele entrou até a hora que ele saiu, ele faz um corte no event view do Windows, por exemplo. E, ou seja, você tem um gap ali, sendo que se você olhar para trás, você olha que o log corre certinho e de repente ele, sei lá, parou de 9 horas a 11 horas e começa a 11h01. Aí você falou, opa, foi a mão do atacante. Ou seja, o cara, quem botou a mão aqui dentro não é um script kid. Mas aí você já sabe que, igual você falou, né? É um profissional. Isso, tal. Mas aí entra, por exemplo, outro ponto, que entra a análise de memória, que é o que a gente chama de dump de memória. Então tem outros mecanismos Exato. que você começa... Se ele não desliga a máquina, por exemplo, eu tenho essa opção de tentar achar como ele entrou, o que ele fez, o que ele executou e tal. Tem várias formas, mas hoje até isso os atacantes também estão se preparando para ser invasivos. Eu poderia citar uma outra forma, cara. Já fazendo aqui o momento jabá. Netwix, paga nós. Se você tem Netwix Auditor no seu ambiente, você fica sabendo de tudo o que acontece no seu servidor de arquivos, Active Directory, SQL, Oracle e muito mais. Ou seja, não adianta apagar lá no servidor, porque eu já capturei esses eventos e está guardado ali no servidor de auditoria. E isso pode ser um meio rico de informação para você fazer a sua análise forense. Ou seja, não é à toa que a gente tem aqui o logo da SixSense e da Netwix. São ferramentas poderosas de mercado que podem te ajudar, cara. Faz sentido você olhar para esse outro prisma. Nem tudo que você precisa vai estar no seu servidor. Pode estar em outro lugar se você tiver como coletar essa informação. Olha só. Não existe crime perfeito, né? O criminoso sempre vai deixar uma evidência. Tem outro ponto que o incidente de cyber para mim hoje é como um acidente aéreo. São N fatores que geram um acidente aéreo. Quando você pega os programas de investigação... A Caixa Preta é um deles, né? Que seria... Mas assim, tem sempre uma trilha ali de fatos que foram acontecendo que chegaram até um acidente.